Olá, eu sou Maria da Paixão. Espero que todos e todas estejam bem, seguros, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema bem interessante, que é comportamentos inadequados, porém aceitos. E aí eu fiquei me perguntando, comportamentos inadequados de quem? Dos adultos, das crianças, da sociedade, né, de forma em geral? E aí eu resolvi então fazer uma pergunta: quais os comportamentos inadequados que temos e que pode influenciar a formação individual dos nossos filhos? Porque todos nós temos comportamentos inadequados, né? Por isso estamos aqui, para ir mudando esses comportamentos, né? Então todos nós temos, de alguma forma, algum comportamento que não é um comportamento legal. E aí, no decorrer de nossa conversa, nós vamos, né, da nossa reflexão, nós vamos, eu vou trazendo alguns pontos para a gente conversar, para a gente ir pensando sobre, né? Embora saibamos que os nossos filhos são espíritos reencarnantes, né? Eles já trazem algumas tendências, né? Já vem, não é um livro em branco. Nos primeiros anos de vida, a criança, essas tendências, essa bagagem, elas são muito imperceptível ainda, né? Então, o que as crianças mais fazem nos primeiros anos de vida é observar e aprender. Elas aprendem muito, né? De 0 a 3 anos de vida, a criança aprende até mesmo o caráter dela, né? Então, conversar sobre quais os comportamentos inadequados que eu tenho, que influencia na formação dos nossos filhos, é fundamental. No livro Sinal Verde, Chico traz algumas recomendações, né, bem interessantes. Tem uma que diz assim: toda criança é um mundo espiritual em construção ou em reconstrução, solicitando um material digno a fim de consolidar-se. Então, mesmo sabendo que a criança ela traz essas tendências, né, traz suas tendências, o momento da encarnação, essa nova oportunidade, a criança ela vem com tem esse espaço para esse aprendizado, né? Para essa observação e o aprendizado. É um momento propício para que possamos acrescentar coisas boas nesse momento de reencarnação dela, né? Embora saibamos que os nossos filhos, né, são espíritos que trazem bagagem, nos primeiros anos de vidas, né, essa bagagem são ínfimas, né, são imperceptíveis. E aí, esse momento é propício para o aprendizado através, né, da observação cotidiana, né, que é isso que elas fazem o tempo inteiro a partir do momento que elas nascem. Elas nos observam e vão aprendendo a cada momento. E é essa observação cotidiana, né, que as crianças fazem, que o nosso exemplo é fundamental. Então, eles observam como que a gente trata os nossos idosos, se é com respeito, se é com diálogo, como que a gente trata os nossos idosos, como que a gente se comporta no trânsito, como que a gente se comporta com o vizinho do lado, né? Qual é o exemplo que a gente dá quando alguém liga e a gente não quer atender? Fala, fala que eu ligo depois, fala que eu não tô, né? E aí assim a gente vai ensinando para eles hábitos que não é legal, né? E aí depois a gente acaba querendo cobrar. Não mente para a mamãe, mas a gente mente muitas vezes,
E aí depois nós adultos, né, queremos um comportamento deles que não foi ensinado, né? E aí falamos muitas e muitas vezes que não pode falar palavrão, que não pode mentir para a mamãe, né? Precisa respeitar os meus direitos, direitos é para todos. Mas será que nós respeitamos os direitos das nossas crianças? E depois nós queremos um comportamento que nós não ensinamos, né? Um comportamento que nós não plantamos desde cedo. Chico Xavier, no livro Fonte Viva, né, ele traz, no livro Fonte Viva, capítulo 157, ele traz: quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar, vestir, dar a boneca cara, dar o videogame caro, né? Mas também é imprescindível o abrigo moral, que assegure ao espírito renascente a possibilidade de adiantar-se moralmente, né? E aqui Chico traz uma palavra muito, muito importante, né? Na verdade, é uma preposiçãozinha, bem pequenininha, que é o nós. Ele se coloca dentro do processo, né? Ele não diz vocês, né? Ele coloca como nós. Ele traz assim, né? Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, né? Então ele traz a responsabilidade de nós indivíduos, não apenas como família, a responsabilidade de ter um ambiente seguro, de ter um ambiente com exemplos, né, com a possibilidade da criança se desenvolver enquanto indivíduo, ela não é só da família, ela também é do Estado e ela também é da sociedade. Chico, Chico não teve filhos consanguíneos, teve muitos filhos de coração. E ele trouxe para nós o exemplo de como trazer o exemplo para que as outras pessoas, as crianças de uma forma geral, os adultos também possam se transformar, né? Então, o nosso papel enquanto indivíduo na sociedade, não só a família, mas também eu como assistente social e professores, educadores, evangelizadores, enfim, todos nós temos a responsabilidade de proporcionar exemplo para que aqueles que estão chegando possa se desenvolver, né? Possa ter exemplos a seguir. Como eu estou me relacionando com as crianças com a qual tenho contato, né? Eu estou me relacionando com os filhos do meu vizinho. Será que eu ainda falo? Não é filho meu, não tô nem aí? Não é filho meu, deixa pra lá, eu não tô nem aí, não tenho nada a ver com isso. Na verdade, não, né? Chico nos traz que é responsabilidade nossa também. Não é só das famílias de uma forma, né, de uma forma geral. Lógico que a família é aquela que está mais próxima, é aquela que está ali no cotidiano todos os dias e que vai servir de exemplo para essa criança. Porém, todos nós, enquanto indivíduos, né, que vivemos nesse planeta, também temos a responsabilidade com as nossas crianças. Jesus ele traz em vários momentos, né, do Evangelho, se refere às crianças, né, traz alguns exemplos, né, mostra alguns exemplos em relação e fala em relação às crianças. Uma das frases de Jesus em relação às crianças que eu gosto bastante é: vinde a mim as criancinhas, né? Eu gosto muito dessa frase de Jesus, né? E aí depois da gente ter entendido um pouquinho que todos os comportamentos inadequados das crianças está intrinsecamente ligados, né, com os comportamentos que nós oferecemos a elas, vamos falar um pouquinho agora sobre os limites, né? Tem uma vastidão de livros sobre como criar as nossas crianças, né? Um monte. Tem livro que fala que não podemos falar não, tem livro que fala que temos que falar sim, enfim. É uma vastidão
de livros que tem, como educar, como dar limites, enfim. E aí eu separei alguns, tem uns que eu gosto bastante, que são bem importantes, né? Talvez por conta disso, algumas famílias tenham se perdido pelo caminho, enfim, não sei também. Tamanha vastidão de informação que tem, né, sobre essa questão de como criar os nossos filhos, como dar limite aos nossos filhos, enfim. Mas eu tenho alguns sim que são bem interessantes e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Sim, que é da Tânia Zaguri, Limite Sem Trauma. A Tânia Zaguri, ela é filósofa, pesquisadora, mestre em educação, né, e professora adjunta pela UFRJ, né? Então eu gosto muito desse livro porque ele tem uma linguagem bem simples, ela trata de questões do dia a dia mesmo, né? E aí ela traz apontamentos bem interessantes sobre a questão, por exemplo, sobre o que pedimos, exigimos dos nossos filhos, o que eles não podem nos dar, decorrente da idade mesmo, não é possível, né? Nesse momento. E ela tem uma linguagem super simples, super clara e me ajuda bastante no meu dia a dia, tá? Então eu trouxe algumas partezinhas para a gente comentar sobre esse livro um pouquinho, né? E tem um outro também. Este daqui também é A Vida em Família, esse é de Rodolfo Caligares. Ele também vai na linha do primeiro livro, tem uma linguagem bem simples. O livro A Vida em Família, ele é espírita, né? Ele vem com a visão espírita, né? Traz a visão espírita da família e ele também traz questões cotidianas, né? Ele fala do contexto familiar de uma forma bem simples, bem clara, né? Tem outros também, esses não são espíritas, que é da Elisama Santos, que é Por que Gritamos e Educação Não Violenta. Hoje não dá pra gente criar os nossos filhos sem entender um pouquinho como que funciona cada fase, como que funciona, como que está a criança de 0 a 3, né, de 6 de 3 a 6, enfim, adolescência, como que funciona, quais são as transformações que acontecem, né? E aí tem também os livros que traz a visão espírita, né, dessas transformações que também acontecem com a transformação, junto com a transformação do corpo, que é importante a gente conhecer e é importante para a gente entender e mudar a nossa forma de educar, né? A psicologia traz, né, contribuições importantíssimas dentro dessa seara. Não dá para criar os nossos filhos, né? Não dá para educar os nossos filhos somente com o que funcionou para a gente, né? De repente, o que funcionou para a gente foi uma educação que já não cabe mais dentro do momento que vivemos, né? Aí embasada, né, nos xingamentos, embasada na violência, né? E aí hoje já não cabe mais. Tenho certeza que toda família quer que os seus membros, né, seus filhos, sejam pessoas mais conscientes, mais responsáveis, né? E às vezes, para ter esse objetivo, algumas famílias fazem usos, né, de xingamentos, de violência física, de ameaça, né? E aí, esses métodos, né, ele até pode ter alguma, né, de curto prazo, pode até funcionar, né? Mas também não permite que a personalidade, né, dificulta a formação da personalidade, né, dificulta o amadurecimento de suas potências, né? Então pode ser que a curto prazo
vai surtir algum efeito. A questão da violência, ela ainda é pior, né? Porque a tendência é aumentar, né? A tendência é cada vez aumentar a violência, né? Então, não é legal, né? E por que dar limite, né? Importantíssimo, porque a criança, ela vai aprender, interiorizar que ela não pode sair por aí fazendo o que ela quer, né? Quando ela quer e quando ela quer, né? A criança precisa ir aprendendo, né? Ela precisa ir aprendendo que ela não pode arrancar o cabelo do coleguinha porque ele emprestou, porque ele pegou o brinquedo dela, né? Que ela não pode morder porque o amiguinho não quis emprestar o brinquedo, né? E isso vai se aprendendo, né? Não é de uma hora para outra, não é fácil, é cotidianamente. Aprender que nós vamos fazer muitas coisas, mas tem coisas que a gente não vai poder fazer. E tudo bem, somos felizes assim. Ensinar limite às nossas crianças desde cedo é fundamental, né? Ensinar a elas que elas não, né, que não estão sozinhas no mundo. Ensinar que todos têm direitos e todos têm deveres, né? Que o meu direito não precisa terminar quando o seu começar. O meu direito pode coexistir junto com o seu, né? E isso é importantíssimo. E aí me faz lembrar uma frase de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É ensinar desde cedo a fazer bom uso também do nosso livre-arbítrio. Bom, acredito que a grande maioria das famílias, né, querem que seus filhos sejam pessoas mais responsáveis, mais conscientes, né? E aí, muitas vezes, acabam reproduzindo é, hábitos que foram utilizados, né, por seus pais. Por exemplo, o bater, o xingar, né, o humilhar. E aí a gente sabe que hoje isso causa questões muito prejudiciais à criança, né? Acaba prejudicando a criança de várias formas. Principalmente na questão da autoestima, que aí acaba acarretando outras questões, né? Hábitos que foram utilizados, né, por seus pais. Por exemplo, o bater, o xingar, né, o humilhar. E aí a gente sabe que hoje isso causa questões muito prejudiciais à criança, né? Acaba prejudicando a criança de várias formas. Principalmente na questão da autoestima, que aí acaba acarretando outras questões, né? E aí, lá no livrinho da Tânia Zaguri, ela traz uma pergunta muito interessante, que aí eu trago para vocês hoje. Por que não bater? Né? Por que não bater? Primeiro, porque está violando um direito da criança, né? Legalmente falando. Segundo, traz outras questões também que eu vou trazer para vocês aqui. Porque bater nada tem a ver com ensinar a ter limites. Na verdade, são atitudes até opostas. Quem bate dá uma verdadeira aula de falta de limites próprios e até de covardia, porque existem formas infinitamente mais eficientes e humanas de manter a disciplina, com mensagens bem mais positivas do que a agressão física. Porque com o tempo, a famosa palmadinha leve no bumbum, que tanta gente defende como inofensiva, deixa de surtir efeito e acaba se transformando em palmadas cada vez mais fortes e, ao final, em verdadeiras surras. Porque só bate quem não age antes de perder a cabeça. Porque mesmo obedecendo, a criança não aprende verdadeiramente, apenas deixa de fazer certas coisas por medo de apanhar. Porque bater não resolve os problemas da relação, apenas encobre os conflitos e ainda assim por pouco tempo.
Porque depois, quando os pais se acalmam, sentem-se culpados e tendem a afrouxar de novo os limites, para aplacar a sensação aflitiva de culpa, perpetuando a situação de conflito. Porque bater é ensinar seu próprio atestado de fracasso como educador. O que a palmada realmente ensina é a temer o maior, o mais forte ou o mais poderoso. A perda de interesse pela atividade que está desenvolvendo no momento em que apanhou. Que o comportamento agressivo é válido. Que a agressão física é uma atitude normal e praticável. Afinal, se papai e mamãe estão fazendo, que a força bruta é mais importante que a razão e o diálogo. Que os pais, figuras de quem a criança espera proteção e amparo, não são confiáveis. Que ocultar ou omitir fatos pode dar bons resultados e evitar umas boas palmadas. Afinal, quando os pais não ficam sabendo dos erros ou falta dos filhos, não batem. Que de quem se espera amor pode vir pancadas e agressão. Educar uma criança, ou ter filhos, ou ter crianças em nossa responsabilidade, é uma tarefa muito difícil. Elas nos ajudam a tomar, a ter contato com sentimentos bons e sentimentos não tão bons assim, né? Não é fácil mesmo. E aí manter o equilíbrio é algo muito difícil. E aí Chico Xavier traz uma recomendação do livro Fonte Viva, que diz o seguinte. Essa passagem do livro Vinha de Luz, né, de Chico Xavier, que diz o seguinte: os pais precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Criar os filhinhos é aperfeiçoá-los, e aperfeiçoá-los não é serviço fácil. A maioria dos pais vive desviada, seja nos excessos de ternura ou na demasia da exigência. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe ou responsável são necessários profundos dotes de amor, à frente dessa qualidade deve brilhar o divino dom do equilíbrio. E aí, para manter, manter o nosso equilíbrio, eu sugiro que nós reflitamos, sim, sobre os nossos comportamentos inadequados, né? E aí a gente pode colocar em prática também a tão falada reforma íntima, né? Tão falada no Espiritismo. Pensar também nas reproduções de comportamentos, pensar também na reprodução dos comportamentos que a gente traz, né? Que já não nos cabe hoje, né? Sugiro também, como ferramenta para manter o nosso equilíbrio, o fazer junto, especialmente o brincar. Nós adultos vamos, nós vamos esquecendo, nós vamos esquecendo de brincar, conforme vamos envelhecendo, conforme os boletos vão chegando, conforme o trabalho, a casa, enfim. Nós vamos esquecendo de brincar. E o brincar, para a criança, é fundamental, mas para nós faz um bem muito, muito importante também. Quando brincamos com nossas crianças, nós fortalecemos os nossos vínculos afetivos, nós dialogamos de uma maneira muito agradável, nós respeitamos
aprendemos a respeitar as regras, né? Ensinamos a respeitar regras, e sem dúvida é um momento muito agradável para toda a família. Brincar acaba se tornando uma ferramenta muito importante e contribui com a harmonia doméstica, né? Quando a gente brinca, a gente aprende e a gente ensina. E para finalizar, eu vou deixar uma última afirmação de Chico para vocês, né? Que fala o seguinte: a criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia, no livro do nosso dia a dia, né? Então vamos fazer esse dia ficar mais leve, esse dia ficar mais harmonioso, mais proveitoso. E aí eu vou colocar lá no grupo algumas opções de brincadeiras para a gente fazer nesse momento que alguns ainda estão em casa, né? Que alguns ainda estão podendo ficar em casa. Então eu vou deixar lá no grupo algumas opções de brincadeira para que vocês possam brincar com os filhos de vocês, para que vocês possam se divertir, né? Para que vocês possam é, ficar bem nesse momento, né? E a brincadeira, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante. Espero que eu tenha contribuído com vocês, né? Desejo de todo o coração que vocês estejam bem e um forte abraço e até breve.